Olá pessoal, aqui é Pastor Carlos, mais uma vez, tudo bom com vocês? Espero que sim. E hoje eu quero falar para vocês, trazer uma palavra sobre o livro de Romanos. Nós vamos entrar agora numa série de leituras sobre o livro de Romanos. Eu gostaria muito de hoje começar essa leitura falando algo interessante, importante para mim e para a sua vida, sobre aquilo que Deus quer para nós. Amém? Então, a paz do Senhor para todos e vamos à leitura do texto do bíblico, que está em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 16. Olha o que ele diz. O assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus, diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Notemos que o apóstolo Paulo ele já começa com uma palavra introdutória no seu assunto, diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele já começa dizendo, porque eu não me envergonho do evangelho. Né? E aí a gente tem aquela questão, e por que hoje o evangelho muitas vezes não tem crescido como deveria crescer? Talvez seja por conta disso. O que é ter vergonha do evangelho? E aí a gente analisando esse texto, a gente vai ver o seguinte: o apóstolo Paulo está dizendo que ele não tem vergonha daquilo que foi dado por Deus, porque é o poder de Deus. Olha que interessante. Deus nos deu o poder que é a sua palavra. A palavra de Deus é o poder de Deus nas nossas mãos, que Ele colocou sobre nós, para que nós, através desse poder, fluísse no Evangelho e aí, então, anunciássemos a palavra do Senhor, anunciássemos a Jesus, a vinda do Senhor, e falássemos das catástrofes, de tudo que está acontecendo hoje, que tudo isso nada mais é, que somos prenúncio da vinda de Cristo e é o anúncio de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aí o apóstolo Paulo, quando ele fala, não envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus, ele está dizendo o seguinte: esse poder não é para se envergonhar, é para pregar ele. E aí a gente analisa o seguinte, a gente vê, às vezes, a gente está na igreja, a gente glorifica o Senhor, a gente louva a Deus, a gente ouve a palavra, a gente vai no estudo bíblico, mas na hora de evangelizar, cadê o povo para evangelizar? Cadê o povo nas ruas fazendo a diferença? Eu sou de um tempo, irmãos, que a igreja, ela vivia na rua falando do evangelho o tempo todo. Era evangelismo aqui, evangelismo ali, era ar livre aqui, ar livre ali. Pessoas entregando folhetos, pessoas com violão nas ruas, louvando a Deus e evangelizando. E hoje, irmãos, a gente se espanta quando a gente vê que quase não vê ninguém na igreja falando de Jesus. Um ou outro com a palavra de Deus anunciando, como eu todos os dias, aqui eu moro em Dayatuba e aqui eu vejo uma irmãzinha, todo dia é sagrada, ela entra no ônibus e deixa uma palavra de Deus e uma oração. Ela faz isso todo dia. Olha, isso é tremendo, irmãos. Todo dia ela entra naquele ônibus, sauda todo mundo com a paz do Senhor e deixa uma palavra e faz uma oração. Todo dia. E eu fico pensando, cadê o resto do povo? Cadê os jovens? Cadê os homens de Deus? Cadê aqueles que iam nas ruas com violão, cantando, louvando a Deus, e anunciando, entregando folheto? E a gente hoje não vê, irmãos. Será que isso é vergonha do Evangelho? Eu quero demorar a acreditar nisso, mas cadê esse povo? Que na igreja canta com alegria, que na igreja evangeliza, que na igreja rodopia, que na igreja fala em língua, que na igreja a cura. Mas cadê essas pessoas na rua evangelizando? É muito bom, irmãos, e é dever nosso estar na igreja assim, evangelizando, ouvindo a palavra. É dever da igreja estar ali, em comunhão com os irmãos. É dever da igreja fazer aquilo que tem que ser feito. Mas nas ruas, o que nós fazemos? Cadê o povo na rua? Cadê os jovens? Cadê os homens e mulheres de Deus que arrastam multidões com seus violões, com suas canções, evangelizando, anunciando a palavra de Deus, entregando folheto? Cadê esse povo, irmãos? E aí o apóstolo Paulo, quando fala isso, eu me remeto aos dias atuais. Hoje a gente não vê mais ninguém evangelizando.
Hoje você não vê ninguém com megafone mais falando de Jesus, se arrependei-vos porque é vindo o Filho de Deus. Hoje você vê as pessoas, muitas das vezes, com o celular nas mãos, não falando uma com as outras, cara a cara e não se fala. Existem pessoas pregando evangelho nas internet? Sim. Existem pessoas na internet pregando evangelho, existem pessoas falando no YouTube, no Instagram? Sim, isso é muito bom. Mas temos que ir para as ruas, porque é lá que as pessoas estão. Precisamos ir para as ruas anunciar que Jesus está voltando. Que o mundo que hoje está, no meio dessas guerras, no meio desses furacões, no meio desse tsunami, no meio desses terremotos todos, Jesus está anunciando que ele está voltando e o mundo está simplesmente diante de um celular, sabe? Praticamente ignorando tudo isso. Só que nós que somos a luz do mundo, como Jesus disse, que não se coloca embaixo de uma cama, mas coloca um velador. Nós somos o sal da terra, que nós precisamos salgar, porque senão serão lançados pelos homens, serão pisados. Nós somos a importância que Deus nos deu. Deus nos deu o poder que é a palavra de Deus, e um dia Ele vai cobrar. Ele vai dizer para mim e para você, o que é que você tem para me oferecer hoje? Quantas almas você trouxe para o meu reino hoje? Quantas vidas você trouxe para o meu reino hoje? O que nós vamos dizer? Senhor, eu glorifiquei o teu nome, Senhor, eu li a tua palavra, Senhor, eu preguei. Cadê as vidas? O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, e esse poder de Deus precisa se manifestar nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida, diariamente, anunciando esse evangelho, pregando a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Não existe tempo que não pregue o evangelho, ele tem que ser pregado a tempo e fora de tempo, e a palavra de Deus nos diz. Por que ele fala isso? Ele vai dizer, mas é porque esse evangelho tem que ser pregado tanto para gregos como para judeus. Não há questão de divisão de religiosidade, não, ele tem que ser pregado para todo mundo, até os confins do mundo. Ele vai dizer o seguinte, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. A justiça de Deus, querido, se revela no evangelho. O homem aí tem falado da justiça dele, tem falado daquilo que ele faz, mas Jesus está dizendo que a minha justiça está na minha palavra. Nós somos justos em Deus, não porque nós merecemos, somos justos por causa da palavra de Deus, somos justos pelo sangue de Jesus. Jesus nos tornou justo, nos fez justificado pelo seu sangue. Por isso precisamos anunciar esse evangelho para que mais pessoas sejam justificadas pelo sangue de Jesus. Mas só pode ser feito isso através de mim e de você, porque ele vai dizer, como é que vamos pregar se não tem quem pregue, se não tem quem fale? Como é que nós vamos anunciar se não vejo ninguém? Então nós precisamos anunciar, precisamos pregar esse evangelho, precisamos ir para as ruas, precisamos pegar os nossos violões, pegar as caixas de som e fazer ar livre e sair cantando pelos bairros, anunciando Jesus para que as pessoas possam acordar, porque elas estão dormindo num sono da indolência, usando muitas das vezes as internets para ficar ligado nelas, quando na realidade nós precisamos estar ligados em Jesus. A morte tem passado de A e B, a morte tem passado de um lado e outro, as pessoas estão simplesmente anestesiadas. Há um tsunami ali, há uma invasão aqui, há uma guerra aqui, mas ficam todo mundo anestesiado, todo mundo olha para um lado e volta a falar para o celular de novo. Como se aquilo que aconteceu não fosse nada. Só que Jesus está voltando. Ele disse, será como nos dias de Noé, estarão dando de casamento, estarão comendo, bebendo, fazendo festa. E quando Jesus vier, será tarde demais. Então, queridos, o que o apóstolo Paulo fala é coisa séria. Será que nós estamos envergonhando? Estamos tendo vergonha do evangelho? Será que nós não estamos indo mais para as ruas? A gente vai para a igreja, às vezes até lota a igreja, mas na hora de evangelizar não tem ninguém. Na hora de orar não tem ninguém para orar. Cadê o povo de Deus, queridos? Eu estou falando isso hoje aqui, mas isso serve para mim também. De ir para as ruas evangelizar, isso é uma importância de todos nós. O avivamento virá, mas além do avivamento virá, antes do avivamento virá muitas coisas que vão acontecer para que esse avivamento venha realmente se figurar. Nós estamos prontos para isso? Temos pregado o evangelho como se diz que deve ser pregado? Porque o justo viverá pela fé, diz o texto. O justo viverá pela fé. De fé em fé está escrito. O justo viverá pela fé. Como é que se vive pela fé? Pela palavra.
E se você vive pela palavra, se prega pela palavra. Portanto, nós precisamos usar a palavra de Deus. O Senhor nos deu nas nossas mãos algo precioso. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus e esse poder está nas nossas mãos. E o que nós estamos fazendo com esse poder, queridos? O que nós estamos fazendo com esse poder? O que nós estamos fazendo com ele? Um dia nós seremos cobrados, mas nós, enquanto estamos no dia chamado hoje, usemos esse poder para influenciar pessoas. Você usa a internet, use o seu Facebook, use o seu Instagram, use tudo aquilo que você tiver nas suas mãos, use para pregar o Evangelho, sabe? Mas também saia nas ruas para falar, para abraçar, para, sabe, conversar com pessoas. Moradores de rua que precisam do nosso abraço, moradores de rua que precisam de algo que nós precisamos oferecer, pessoas que estão desnorteadas, que precisam de um abraço, de uma palavra. Nós precisamos, queridos. Precisamos usar esse poder que o Senhor nos deu nas mãos para pregar o Evangelho. Esses dias eu estava no meu trabalho e apareceu uma das clientes nossas lá, estava muito triste. E conversando com ela, eu percebi que ela estava muito triste e eu senti um impulso muito grande de orar por ela. Eu falei, posso orar por você? Ela pode. Ela não disse o que era. Depois eu perguntei o que houve. Eu não estou bem de saúde. E os médicos não acharam nada, não sabem o que é. Eu falei, vamos orar e Deus pode trazer aí a bênção sobre a sua vida, Ele pode te curar. Na semana seguinte ela chegou mais feliz, mais alegre, mais corada, mais tranquila. E eu falei para ela, e agora? O médico descobriu o que era, eles vão tratar agora o que se trata. Então começaram a tratar. Antes não sabia o que era, ela estava muito abatida porque estava com medo e de repente, depois da oração, pela misericórdia de Deus, Deus revelou para ela que o médico achou o problema e ela agora está tratando. Está até melhor. Uma outra vez, uma outra cliente também, nós trabalhamos com muitas mulheres, muitos homens também lá, e apareceu uma outra cliente também, chateada, triste, estava passando por uma situação difícil. Ela trabalhava numa escola, trabalhava com crianças deficientes, né? E ela também naquele dia lá, tiraram ela de um lugar, botaram no outro, foi uma coisa muito séria que aconteceu com ela estava muito triste, eu orei por ela também. E no mês seguinte, ela apareceu depois, um mês depois, falou, pastor, obrigado. Me ajudou muito, eu estou muito feliz hoje, Deus tem me dirigido. E foi ali que eu descobri que ela era cristã também. Que ela falou que era do Evangelho também, e era uma serva de Deus. E aí ali a gente começou a conversar sobre isso. Então muitas das vezes as pessoas vão precisar de uma oração, de uma palavra, e você precisa estar pronto para isso. Sabe? Precisa estar pronto para você, a sua luz brilhar. O sal que está em você fazer a diferença, dar sabor à vida de alguém. Por isso eu não quero me estender mais, eu vou parar por aqui, mas eu quero que você entenda o que o apóstolo Paulo está dizendo. Isto é de fé em fé, e que a justiça de Deus está no Evangelho. Então use a justiça de Deus que está em você. O Evangelho está em você. Você carrega a justiça de Deus. Seja justo, faça aquilo que tem que ser feito. Pregue a palavra de Deus, ore por quem precisa orar, dê uma palavra a quem precisa, dê um abraço a quem precisa, porque Deus está esperando de mim e de você essas atitudes, para que a vida de pessoas sejam melhores e para que o nome dele seja glorificado. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo venha te iluminar, que esta palavra fale ao teu coração, como está falando ao meu. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, toma a vida dos teus filhos que estão do outro lado dessa tela nas tuas mãos. Eu não sei o que estão vivendo, o que estão passando, mas eu entrego a vida de cada um deles, Pai. E te peço que a tua bênção, Deus, venha trazer renovação, graça sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém e amém. Muito obrigado, Senhor, amado Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesta manhã. Eu quero te agradecer porque tu és bom e maravilhoso. Por isso, Senhor, eu te agradeço nesse momento, porque sei que a bênção do Senhor já está sendo derramada sobre a vida desse homem e dessa mulher, em nome de Jesus. Amém. Amado queridos, eu quero deixar para você essa palavra e que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração e que você possa entender que Deus tem um plano na tua vida e tem você como referência, porque o poder dele está em você. É o poder da palavra. É o poder de uma vida na palavra de Deus, de uma vida que já passou por um processo. E Deus quer fazer algo na tua vida. E Ele está dizendo para você hoje, use o poder que eu coloquei nas tuas mãos. Use o poder que eu coloquei nas tuas mãos
para que vidas sejam transformadas. Se você gostou desse texto, dessa palavra, desse vídeo, deixe seus comentários aqui no nosso card. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E se você quiser nos seguir, continue nos seguindo, ative o sininho para que o YouTube continue mandando mais longe essas mensagens e falando no coração de mais pessoas. Você comigo será responsável por estar elevando essa palavra ao coração de muitas pessoas. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Querendo Deus. Tchau, tchau.